eu escolhi, eu acho que não vou nem usar, porque eu vou falar mais altinho assim, porque senão me atrapalha. Eu escolhi os dragões porque eu acho, como eu estou relendo o Legião por causa do estudo, que é bem interessante, eu pesquisei algumas coisas e nessa pesquisa encontrei esse livro. Ele é muito, muito, muito parecido com o Legião que a gente está estudando, ele acrescenta muita coisa e muita coisa importante, assim, muitos detalhes, muitas coisas que não tem no Legião e que aqui a gente consegue perceber melhor. Então, ele foi escrito pelo o autor é Vanderlei Oliveira, ele é mineiro de Belo Horizonte. Foi ditado pelo espírito de Maria Modesta Cravo. Na época, em 1930, ela estava encarnada. Ele foi lançado em 2009. É um livro que nos mostra a outra face que todos nós temos, o lado sombra, como tem no Legião também, se tu for ver, um pouquinho de cada um de nós, né? É um romance e ele dá-se entre os anos de 1936 e 1964, coincidindo com o ápice de transmigração dos espíritos escravizados e hipnotizados no Vale do Poder. O Vale do Poder é um local muito sombrio, é um abismo onde os dragões têm a organização deles. Só volta lá um pouquinho aqui, que tem uma coisa bem interessante aqui, ó. O diamante no lodo não deixa de ser diamante. Ou seja, por pior que seja, a gente sempre tem o ladinho bom. No caso, assim, aquilo se refere à centelha divina, né? Como tem aquele pensamento, aquele ditado da flor de lótus, que ela floresce no meio do pântano, né? Não por isso ela deixa de ser linda, maravilhosa, né? Com toda a beleza dela. Agora sim. Os dragões. Os dragões pensam que a terra lhe pertence. Tudo começou com Lúcifer e uma multidão de insatisfeitos degredados de outros orbes. Eles contribuíram com o progresso da Terra e se achavam injustiçados com os resultados espirituais de suas atitudes e queriam privilégios. Pelo menos 300 milhões de mentes estão envolvidas com esses sítios da loucura hierarquizadas, dividido entre mandantes e comandantes, espíritos conscientes e inconscientes de seu processo espiritual. Ou seja, nesse Vale do Poder, esses mais ou menos 300 milhões de mentes estão lá, escravizadas. Muitos foram retirados já, muitos já reencarnaram, me adivinha onde? No Brasil, claro. Cara, só falando. Tu vê como nós temos sintonia até no livro, né? Quando estava falando, eu me lembro. Cada qual conta com uma governadoria conforme suas características específicas dentro dos objetivos nefastos a que atendem. Nesse romance revelador desvendam-se as estruturas organizacionais do submundo, do submundo astral e o resgate do espírito Matias. Esse Matias, ele trabalhava no Vale do Poder, ele estava assim há muito tempo lá, e ele era um dos auxiliares direto dos dragões. Então ele ficou muitos anos nesse Vale do Poder. Tanto é que quando ele foi preparado, há 500 anos ele vinha sendo preparado para poder reencarnar, depois que tiraram ele dela. Tu imagina como ele estava, né? Eles são seres humanos, o espírito Matias destinado a um dos caminhos a favor da paz. Eles são seres humanos, integram nossa raça, são inteligentes com larga soma de conhecimento das leis divinas e com rara habilidade de manipular as energias naturais. Conhecem a psicologia da alma, avançaram em tecnologia e estão tenazes na busca de seus ideais. Adquiriram o domínio do inconsciente, tornando-se manipuladores dos sentimentos, porque os dragões são muito mais poderosos que os magos negros, uma hierarquia assim. Eu acho que eles estão em primeiro lugar, né? Porque depois vem os magos deles. Eles foram transmigrados de vários planetas em levas de bilhões de criaturas rebeldes aos sublimes estatutos de Deus.
para recomeçar a caminhada evolutiva no reerguimento de si próprios perante a consciência. Chegados à Terra em degredo, formaram castas de rebelião usando as tendências inatas de inconformidade com o exílio. Renascido nos troncos antropológicos mais remotos do que hoje é o continente africano, foram paulativamente resgatando as reminiscências da bagagem intelectiva e social que armazenaram. Aqui essa explicaçãozinha é bem legal, porque na real eles estão falando quando a gente veio de Capela e de outros planetas do exílio, né? Vieram em naves cuja atual tecnologia mais avançada da ciência supersônica nem sequer alcança os níveis de engenharia aeroespacial, dominada aquele tempo pelos tutores interplanetários que lhe fizeram o transporte galáctico. Então imagina, ainda estamos um pouquinho atrasadinho, né? Um trabalho de minúcias, planejamento e milênios de execução. 4 troncos originou-se. Os primeiros transmigrados foram decisivos para a construção da história da Terra nos últimos 15 mil anos. Pode passar. Eles se disseminaram pelos povos da Suméria e Mesopotâmia. Espalharam-se pela Caldeia e depois pelos povos que originaram a família hindu-europeia. Deixaram relatos claros de seu poder criador no Egito, na China, na Índia e na velha civilização greco-romana. Entre os 4 troncos, os 2 deles, o ariano e o povo da casa de Israel, que continua em conflito até hoje, né, cada vez pior, não se acerta de jeito nenhum, ou o tronco judaico-cristão, sempre estiveram presentes nos mais conhecidos episódios da história humana. Ora como egípcio, ora como hebreus, ora como romanos, ora como palestinos, e nós aqui denotamos. Ora como nazistas e ora como judeus. Tais espíritos se revezaram em uma das mais sangrentas e antigas disputas que transcende a chegada de todos eles a essa casa planetária. A figura, o símbolo que representa os dragões, é um dragão, óbvio, né? Os arianos como cultores da raça pura, do progresso, do domínio, amantes do poder das castas. Já os judeus cristãos como grupo mais afeiçoado à religião, amantes do Deus único e também os mais pretensiosos proprietários da verdade. Nos primeiros, a arrogância nacionalista. No segundo, a arrogância religiosa. E continua a mesma coisa, nada mudou. Digladiam por milênios afora, dando continuidade a uma velha disputa pelo poder. Ambos adoecidos pela vaidade. Os arianos acreditam na força bélica e os judeus cristãos na força divina. Religião e armas são 2 extremidades de um processo antropológico milenar desse planeta. E não sei como vai terminar, né? Eu acho que vai muitos milênios, porque a coisa persiste, né? É guerra, é disputa religiosa, enfim, não tem fim nunca, né? E a gente fica se perguntando por quê, né? Ódio e amor, poder e fé, velhos arquétipos dominantes nas mentes exiladas. Foi nessa feira de ódio e incompreensão, há mais de 10 mil anos, que se organizou a primeira força militar da maldade na Terra. Eles se dominam dragões, a mais antiga casta de poder formalizada no astral inferior, de nosso ordem. Descendentes de ambos os troncos de exilados, como fascistas da hipnose coletiva, entrincheiraram-se na revolta e no ódio milenar. A migração interplanetária é uma ocorrência contínua e natural no universo. Da mesma forma, o ir e vir de comunidades no ambiente terrestre é uma constante. Obedecendo a fatores socio-espirituais, diversos grupos reunidos por compromissos e afinidades deslocam-se conforme a extensão de suas necessidades de aprimoramento evolutivo dentro do planeta ou fora dele, nas esferas mais próximas de suas manifestações vibratórias. Houve uma grande reação das trevas com as conquistas do século XX, pelo fato de serem avanços realizados pelos aborígenes, que eles nos consideram, né, que é o povo da Terra. As comunidades sombrias zombam desse fato, recordando as contribuições que deram ao Egito e às civilizações primitivas. Essa insurreição também se deve ao estratégico renascimento corporal de dragões,
cujo objetivo seria destruir a humanidade, incendiando a cultura, a política e a economia mundial. O noticiário comum não pode afirmar, mas inúmeros líderes políticos de facções fundamentalistas desenvolveram uma indústria bélica socialmente invisível com o aval de países ricos que não tinham noção dos perigos que aqui expunha o planeta. As forças sombrias continuam acirradamente o feroz ataque ao bem. Aqui, claro que existe um governo oculto, acho que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, né? As famílias poderosas que dominam o planeta. E entre essas famílias, tem 5 ou 6 que são as mais poderosas, na real são umas 16. Mas assim, e dentro delas, existe a gêneros, você sabe os gêneros, né, que a gente até já comentou aqui, que são esses espíritos que eles assumem uma forma temporária, vamos supor, do presidente Barack Obama. E numa dessas reuniões importantes, eles vão lá e, naquela imagem temporária, decidem, dão leis, fazem o que eles querem e a gente nem fica sabendo, porque nós não tem, o povo não vai saber nunca de nada, não tem acesso. E nem, aliás, essas famílias, elas representam 1% da população do planeta. E o resto é massa, né? Então, e nós aqui nem massa, é menos que massa, né? Então vocês imaginam o poder que eles têm, né? Passou, né, Kika? Passei. O fundamento basilar dessas ordens consiste em colocar o instinto como núcleo estratégico da derrocada humana. Convencer o homem da terra de que não vale a pena mudar de reino, subir o degrau do instinto para a razão, que é o que eles não querem. O prazer nessa concepção decadente e astuta reside em manter-se na retaguarda dos 5 sentidos, buscando as gratificações imediatistas e passageiras. Viver dentro dessa ótica enfermiça significa gozar os prazeres da matéria, fluir todos os interesses da ação do bem. Maria Modesta Cravo, ela na época, ela estava encarnada, que foi nessa época de 1930 até 1964. Maria Modesta, Modesta como ela gostava de ser chamada, quando encarnada, foi uma grande missionária do espiritismo na cidade de Uberaba, Minas Gerais. E sempre presente nas obras do Dr. Inácio Ferreira, aqui tem um aí, né? De que é amiga desde que trabalhava encarnados no Sanatório Espírita de Uberaba. E quando ela estava encarnada, ela trabalhava nesse Sanatório Espírita. Até o livro, assim, se vocês forem ler, é só uma dicasinha. Ele no começo, se a gente não lê com bastante atenção, ele dá uma piradinha na cabeça da gente, porque ele fala do plano físico, o que acontece, no caso, no sanatório, e nos outros centros espíritas, e ao mesmo tempo, paralelamente, no Hospital Esperança, que é no plano espiritual. Então, assim, durante, vamos supor, os trabalhos mediúnicos na casa, e de noite, no desdobramento, eles são levados para os médios, dirigentes, etc. Eles são levados para esse Hospital Esperança para se reenergizar e para o estudo, para conhecimento, aula, eles vêm buscá-los, então. E no começo, até o 3º capítulo, se não prestar um pouquinho de atenção, a gente confunde porque é meio assim complicadinho, tu não sabe se está lá ou se está aqui, né? Daí eu já estava no 3º capítulo, tive que voltar, está faltando atenção, tem que ler tudo de novo. Aí que eu entendi, até comentei com a Kika, tá uma confusão. Nesta obra, a Dona Modesta aparece ainda encarnada e o Dr. Inácio é um jovem promissor psiquiatra que a auxilia nos trabalhos mediúnicos. Ela irá nos contar a história de Matias, um espírito atormentado que trabalhava para a comunidade dos dragões, constituída por entidades de grande força voltada para o mal. A comunidade dos dragões surgiu na época do grande exílio de Capela para a Terra. Espíritos revoltados, liderados por Lúcifer, criaram o Vale do Poder, a fim de combater o Cordeiro. Esse Vale do Poder é muito poderoso ainda hoje, né? E ele se situa, uma grande parte dele, onde é a Palestina hoje. Então, como a gente sabe que a guerra está sempre ali, Palestina, faixa de Gaza, né? Tem porquê, né? Está bem explicadinho por quê.
Embora a maldade já existisse nas almas transmigradas para o planeta em tempos imemoriais, vamos detectar a presença do mal na Terra como organização social a partir de 10.000 anos atrás. Lúcifer, o gênio do mal, um coração extremamente vinculado a Jesus, estabeleceu o litígio inicial representando milhões de almas insatisfeitas com as consequências do exílio em outro órgão. Dominado pela soberba que os expulsou das oportunidades de crescimento em mundos distantes, porque lá eles eram os senhores, né? Eles eram os bambam, eles tinham muito conhecimento, e no próprio planeta deles, eles tentaram explodir o planeta. Então, por isso que eles foram exilados de lá para cá, e claro, eles deram uma grande contribuição para nós, para o planeta Terra, porque graças a eles a gente evoluiu, né? Com as experiências genéticas, enfim, tudo, né? Mas eles não se conformaram de ter que ficar aqui, porque imagina um planeta inferior, etc. Dominado pela soberba que os expulsou das oportunidades de crescimento em mundos distantes, tomou como bandeira a prepotência de empunhar armas contra o condutor da Terra, a fim de disputar, em sua arrogância sem limites, por quem ela seria dominada e controlada. Eis o motivo de uma história política, moral e espiritual que se arrasta há milênios. Tal enredo parece simples, entretanto, por agora, é o que posso lhes dizer na aquisição de noções mais nítidas acerca dos desafios que vos esperam nas tarefas junto à carne. Pode passar. Dona Modesta também revela a ligação de Matias com o Sanatório Espírita de Uberaba e com a Noite de São Bartolomeu. O Sanatório Espírita de Uberaba é o embrião de uma quitação da Insana, Noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, em Paris. Quer dizer, esses espíritos que estão aqui, que estavam aqui agora, nessa época da Maria Modesta Cravo e tudo, que recebiam atendimento no sanatório, todos ligados com essa noite, esse massacre que teve na noite de São Bartolomeu. Então, todos eles, Maria Modesta Cravo, todo esse pessoal que trabalhava, os médicos, dirigentes, tudo da casa, estavam envolvidos com isso aí. Bom, não sei se eu vou contar, mas acho que eu vou contar. A surpresa, assim, mais lá adiante, é que o Matias Narval, que a Maria Modesta Cravo, ela não sabia, porque ela tinha que socorrer, porque ela sentia um grande amor por ele, uma afinidade. No fim, ela descobre que, vou contar, é filho dela. Tá? Fica quieto, mas tem muita coisa. Então, tá. Nossa equipe trabalhará pelo erguimento de nossas próprias consciências à luz do Evangelho. Além de muitas informações sobre a doutrina espírita da época, no capítulo 7, encontramos Dona Modesta desdobrada em uma gira de Umbanda, a fim de compor uma equipe de socorro. Aí, ela mesma vai falar aqui, sabe, ela tinha muito preconceito, por causa que ela achava assim que só os espíritas que eram médiuns, e só os espíritos, essa coisa toda. Depois ela veio descobrir que no centro de Umbanda, como ela teve que passar por isso, foi até uma prova para ela veio a descobrir que médium, bom ou ruim, existe em qualquer lugar, independente da religião, né? Então, tive de confessar, ela conta aqui, em primeiro momento, meu preconceito. Guardava respeito pelas demais religiões. Entretanto, nunca havia refletido sobre quem seriam e onde estariam as cartas vivas do Cristo. Por uma tendência natural, asilei o despeito. Ainda bem que foi algo muito passageiro em meu coração, porque as experiências fora e dentro da vida corporal, cada dia me apresentavam uma realidade distante das ilusões que adulamos sob o fascínio impiedoso do orgulho na sociedade terrena dos mortais. Partimos para o centro Paguiné, é onde que é esse centro de Umbanda. Era um ambiente agradável em ambos os planos. Que nem eu falei, é por isso que se dá o atendimento aqui e também lá no plano espiritual, que eles vão e voltam, que a gente pode confundir um pouquinho assim, né? Ao som dos atabaques eram cantados pontos em ritmo vibratório de alta intensidade. Cada canto era como uma verdadeira queima de fogos de artifício. Uma bomba energética explodia no ar em multicores.
uma energia colossal movimentou-se com a chegada do Exu Marabô. Os filhos de santo soldavam com palmas rítmicas e pontos próprios da entidade. Muitos deles iam até Marabô, baixavam a cabeça em sinal de reverência à sua frente e batiam 3 palmas rítmicas na altura do abdômen do médium. Ela passou por essa experiência porque, assim, esses espíritos mais rebeldes, mais ou menos uma categoria um pouquinho abaixo do Matias, que também estavam totalmente hipnotizados, já não tinham mais o corpo astral, já estavam ovoides, ou estavam entrando nesse ritmo, eles foram reencarnados em massa, eles foram tirados daquela escravidão e daquela hipnose em que eram em bandos, entendeu? E tinha uns que a energia deles era tão pesada que se fossem, como é que diz, se fosse sintonizar um centro espírita, uma casa espírita normal, pela energia ser mais leve, não tinha como, eles explodir médium e tudo, então, né? E ali, como eles foram recebidos por esse Exu Marabô, pelos preto velho, que já tem uma energia mais, né? E os preto velhos já são magos, brancos, né? Do bem, coisa, então tinha como fazer essa incorporação. Embora a maldade já estivesse nas almas transmigradas para o planeta em termos memoriais, vamos detectar a presença do mal na Terra como organização social a partir... Repetiu? Não. Não. Já. Não, mas Renato voltou então. Já passou Também. Agora aqui. Então, não, a gente já... Isso já foi. Acabou melhor, né? Não. Ah, eu acho que foi quando a gente coisou os parágrafos, né? Separamos. Já foi esse? Deu uma confusão. Foi. Isso não. Eu acho que esse ainda. Isso aí. Não adianta, depois não. Ela estava tão nervosa que ela tirava o casaco, botava o casaco. Eu estava com frio, agora passou. A obra traz muitas revelações sobre o submundo astral e sobre o trabalho dos abnegados amigos espirituais. O tema por si só é mais denso, pesado e a linguagem utilizada pela autora é bem detalhista, então não é um livro de leitura rápida, não é mesmo. Mas é essencial para os estudiosos do Espiritismo. A equipe de Dona Modesta trabalha sob a supervisão de Bezerra de Menezes e Eurípides do Arnaúfo, 2 grandes baluartes do Espiritismo no Brasil. A imagem linda, maravilhosa, né? Do bem, considerações. Não existe responsabilidade unilateral entre o mundo físico e o espiritual. Existe, sim, compartilhamento de aspirações e desejos. Não existe domínio sem aceitação e nem pressão sem sintonia. Porque às vezes a gente se pergunta, né? Mas as coisas acontecem, como que acontece? Né? Se a gente está sintonizado, senão não tem como, né? Tu tá ligado, vai... Os chamados espíritos do mal são nossos familiares, isso eu achei muito lindo, sabe? São nossos familiares queridos, cujo tempo interrompeu nossos laços de amor. Estamos mais entrelaçados com o gênio do mal do que imaginamos, o que a gente sempre comenta nas aulas também. Não somos atacados pelas trevas, viemos dela, comungamos com ela. Uma coisa interessante aqui, ó, que daí lá no capítulo fala bastante. Cidade do Poder. Eles têm universidades especializadas de domínio mental para a retenção desses espíritos em escravidão, quer dizer, constante. E essas faculdades, daí até fala lá num capítulo bastante interessante, conta detalhadamente como funcionam essas faculdades. A política deles é aprisionar a religião na ignorância espiritual, mantendo os homens na inferioridade moral, onde surgem então o poder, que é o apego e a arrogância. É o que eles nos passam, para a gente ficar assim sempre, né? O prazer, ilusões da alma, a vaidade, que é o individualismo, a violência, a agressividade e ódio, mentira, a hipocrisia, a descrença, interessante, a fragilização da fé, tornando o homem com sensação de abandono. E como as pessoas sentem assim, como a gente se sente às vezes assim também, né? A doença, trazendo sofrimento e dor, originando assim ataques ao espiritismo, pois quem
pois queriam transformá-lo em uma religião dogmática, cheia de certos e errados, deixando o homem sem raciocinar. É o que eles querem. Eles fazem muito isso até hoje, porque as casas espíritas são muito atacadas. Então aqui tem uns capítulos ali no livro que falam o ataque que eles fizeram no sanatório. Olha, foi terrível. O Chico Xavier estava presente, ele passou mal, ele teve que ser levado para o socorro no Vale do Poder para ele ser atendido, porque a coisa foi violenta. Isso ainda existe nas casas espíritas, onde se agridem entre si defendendo uma linha de pensamento. Isso é óbvio que a gente sabe que é bem assim, né? Tomando o texto de Kardec como Bíblia, como se estivesse pronta e acabada, quando na verdade Kardec deixou seus apontamentos como marco inicial de uma interminável investigação. E é bem isso que acontece mesmo. Finalizando a obra, Modesta foi levada por Bezerra de Menezes ao plano astral, ao Hospital Esperança, para recompor-se e assistir à cirurgia de recuperação de Matias, para a recuperação da parte torácica. Ele já não tinha mais aspecto animal, nem escamas, e inicia-se um longo planejamento para a sua próxima reencarnação, mas ainda deveria ficar no plano espiritual por mais 20 anos, trabalhando e dedicando a caridade no hospital. Ele viria com muitos problemas físicos e com problemas de rejeição, que as pessoas não iriam aceitar ele, né? Mas ele suportaria bem a missão. Então, sim, eu falei para vocês que ele ficou 500 anos em recuperação, né? Mensagem, a despedida da... Isso eu achei muito lindo, se vocês quiserem até anotar, porque eu achei linda essa mensagem. A despedida da vida física é um lugar onde deixamos a nossa história. Não é lindo? É. Então é isso.